Alô, boa noite, tudo bom? Boa noite, pessoal. Eu sou o Thales, do De Frente com o Leão. Hoje o projeto vai ser com o Falcons Voleibol e o professor Fabiano. Vamos só esperar um momentinho para ele conectar na live. Para quem nunca assistiu às outras lives, meu nome é Thales, eu faço parte do projeto De Frente com o Leão. Sou atleta do Galatasaray, sub-21. E a gente está fazendo esses projetos para juntar mais a comunidade do vôlei amador. Vamos só esperar mais um momentinho para o pro professor Fabiano entrar na live. Peço só um pouquinho de paciência para vocês. Então, Alex, é que ele tem que entrar pelo Insta do Falcon, sabe? Aí ele tem que entrar na live. Vamos só esperar mais um pouquinho. Eles entraram agora. Eu vou chamar eles. Só um momentinho, gente. Olá, boa noite. Opa, Thales, tudo Alô? bem? Thales, tá me Tudo ouvindo? bom? Boa noite. Alô? Tô Ah, sim. Tá beleza, e aí, dando como é que retorno vai? pra Tudo ti? bem? Tudo bem, sim. E contigo? Tá dando um pouquinho de retorno pra mim, sim. Deixa eu tentar baixar um pouquinho o volume aqui. Você pode verificar se melhorou, por favor? Deixa eu só ver um pouquinho. Isso, melhorou. Eu tô me Melhorou? Ah, escutando um ok. pouquinho no fundo só. Tá escutando um pouquinho? Eu vou tentar baixar um pouquinho mais, só um momentinho. Alô? Vê se melhorou, por favor. Vamos ver. Aí, agora tá bom. Agora tá bom? Ah, tá. Tá. Bom, seja bem-vindo, né, ao De Frente com o Leão, professor. Você poderia Obrigado. se apresentar para nós, falar um pouco sobre sua vida, sua família? Bom, meu nome é Fabiano. Eu sou biólogo de formação. Trabalho com vôlei há uns 20 anos, né? O vôlei, por exemplo, surgiu na minha vida bem cedo, né? Por referências bem distantes, assim, uma época do vôlei um pouco diferente. Sou casado, tenho duas meninas, uma esposa super compreensiva, ainda mais para quem trabalha com esporte, né? Tem que ser Aham. extremamente compreensiva quanto à carga horária. Acho que mais ou menos isso, né? De formação eu sou biólogo, mas trabalho com vôlei não de maneira remunerada, né? Mais como trabalhar mais voluntário, Uhum. faz uns 20 anos. Nossa. E como que o vôlei ele surgiu na tua vida? Então, surgiu bem cedo, né? Minha família sempre foi de esportistas, assim. Meu pai jogava futebol, as minhas tias, por parte de mãe, sempre foram do vôlei. Jogaram em times profissionais, jogaram em times federados por muito tempo. E eu sempre ia assistir. E quando elas retornavam de férias para a cidade, elas sempre tinham aqueles bate-bola entre amigos, entre atletas, etc. E eu ia acompanhar, aos poucos ia buscando bola, como todo mundo começa ali com Aham. 7, 8, 10 anos, você é boleiro, você não é mais nada além de boleiro. E quando você começa a chegar ali uns 13, 12, 13 anos, eu comecei meio
Me adaptei fácil com quase todos os esportes que eu pratiquei. E o vôlei foi crescendo mais ou menos dessa forma, o contato com as minhas tias, era um Uhum. outro tipo de vôlei, bem diferente do que a gente joga hoje, era um pouco mais, digamos, técnico, né? E foi dessa forma que eu comecei a entender o voleibol, né? E foi assim que ele surgiu na minha vida como esporte, assim, preferido. Você diz o vôlei mais técnico, assim, porque você vê muita diferença no vôlei atual pro vôlei de antigamente? Vejo, vejo. Eu vejo bastante, né? Não a nível profissional, mas o profissional ainda tem um pouquinho de diferença, mas a gente está falando aí do nível amador, em que a gente tem mais um vigor físico, superando às vezes a técnica, embora a técnica consiga resolver vários problemas, e chega em alguns momentos que fica impossível você lutar com um atleta de 1,80 contra um de 2 metros ali. O Uhum. atleta de 1,80 vai usar uma vez, usar duas, mas vai chegar um momento que o cara de 2 metros vai fazer diferença. O pior que é verdade. Contudo, tem sempre aquela alternativa técnica que eu acho que acaba faltando um pouquinho no vôlei que a gente vê hoje. Uhum. Só para te citar um exemplo, você perguntou mais ou menos como. Muito antigamente não se tinha líbero, né? Uhum. Eu já comecei no voleibol com líbero, não sou tão velho assim, né? Imagino. Mas já comecei com líbero. Aham. Mas quando você joga pelado, né, de certa forma, não tem a posição do líbero. E o voleibol sempre foi um pouquinho mais difícil de você achar atletas, né? Depois da geração de prata, depois da geração do Bernardinho, do Giba aqui, que trouxe muita gente para o esporte, Sim. você conseguiu angariar mais pessoas. Mas antigamente não, era muito difícil você fazer um time, né? Uhum. Então, você acabava no bate-bola de quarteto, de dupla. Então, você obrigatoriamente tinha que saber levantar, saber atacar, saber passar, saber sacar muito bem. E isso te torna um atleta mais técnico, né? E a formação dos atletas antes era muito assim. Você tinha que saber de tudo. Hoje, acredito que seja unânime e um desespero para quase a maioria dos técnicos. Quando a bola sobra, o levantador defende e o líbero não chega, o central se apavora e todo mundo já cobra um 2 toques. É tipo coisa que não se via na época. Era meio Ah, tipo, você aham. tinha que saber. E hoje ainda tem-se uma tolerância num 2 toques ali que a bola pode rodar em algum sentido. Antigamente não era assim. Antigamente aquele Sim. toque tinha que ser redondo, parado, a bola não podia nem rodar no eixo. Então, os Nossa. atletas antigamente eram bem mais técnicos, assim, contudo, mais baixos. Hoje Aham. você tem atletas de alto nível aí com 2 metros, 5, 2 metros e 10, dando rolamento, dando peixinho, central levanta perfeitamente, mas a base é Professor? Professor? Alô? Eu não tô conseguindo te ouvir. Alô? É que cortou algumas partes e pra mim ainda tá voltou cortando. agora, tá? E agora, melhorou? É que ainda tá cortando e a câmera pra mim aparece carregando em algumas horas e algumas horas nem carrega. Agora melhorou, eu acho. Voltou? Às vezes deve dar uma oscilada aqui. Eu acho que imagino que seja isso, mas eu tava conferindo aqui e a minha equipe confirmou. Mas você pode falar a partir da parte dos atletas serem mais baixos, porém mais técnicos, que agora Uhum. voltou. Tá. Basicamente que eu tinha falado isso. Hoje a gente, antigamente você tinha atletas com uma altura um pouco mais reduzida, tanto que antigamente centrais nem tinham 2 metros, né? Uhum. Então o vôlei foi se aperfeiçoando um pouquinho mais com a relação do vigor físico. Hoje, antigamente a gente encontrava atletas mais baixos, muito mais técnicos, sabia dar um toque, sabia dar uma manchete, faziam defesas de rolamento de peixinho muito boas, né? Hoje já tem um pouquinho menos. Contudo, hoje ainda no alto nível você encontra o Muserski lá com 2,18 m, 2,19 m, dando peixinho perfeitamente, né? O que, obviamente, no amador é um pouco mais difícil, né?
Exato. Tem esse detalhe, né? É, Mas você você poderia falar pra gente em qual posição você joga? nossa, eu só não joguei de central na minha vida, mas já joguei de tudo. Mas de origem eu sou ponteiro, né? Ah, entendi. Sempre joguei desde os 14 anos que eu jogava no adulto já, sempre joguei de ponteiro. Daí, dependendo da situação, o posto, meu último campeonato pela minha cidade, antes de se mudar para Curitiba, eu tinha acho uns 24 anos, que era 23 anos, foi de levantador, por incrível que pareça. Nossa, Já tomei no jogo federado, jogo de regionais, com a arbitragem da federação, eu tive nossa. que jogar de levantador. O nosso levantador foi jogar gripado, e chegou um momento em que a temperatura dele subiu muito, ele não conseguia mais e sobrou Não para tinha o mim. que fazer. Mas Mas foi tudo bem. isso se encaixa no que você falou, que os atletas antigamente eram até mais técnicos e precisavam saber fazer tudo mesmo, né? Sim, Porque, ó, sim. por exemplo, Ah, você é um ótimo exemplo disso, que um ponteiro e oposto que teve que rodar de levantador no campeonato federado. Tipo, é uma diferença muito grande, porque hoje em dia, se você coloca um ponteiro oposto pra jogar de levantador, vai ter essa tolerância que você chegou a comentar, né? é um pouco mais difícil, embora tenha os caras polivalentes aí. Mas eu sempre gostei de variar. Nunca joguei de central, joguei só pelada de central, o tamanho não convinha para jogar de central, mesmo há um tempinho atrás. Mas eu me considero ponteiro assim, de formação. Hoje no Master eu acabo jogando de oposto porque a gente tem dois ponteiros excepcionais, assim, porque principalmente no Master, onde você tem jogadores bem mais técnicos, né? São jogadores mais experientes, então Sim. ali macete é que não falta, categoria que não falta. Então a gente precisava de uma linha de passe bem consistente. E a gente tem dois ponteiros, o André e o Danilo, que são excepcionais passadores, assim. Então eu fui para a posição de oposto em alguns jogos. Não que eu não possa jogar de ponteiro, mas a gente tem Sim, que ser consciente de quem faz trabalho melhor que a gente. Os dois são excepcionais. sim. E é importante ter essa consciência, né? Mas você disse que você rodou de tudo, já menos de central. Uhum. Além de ponteiro e oposto, você vê alguma das outras três posições que você gostaria de jogar? Levantador. Levantador é tipo uma paixão, assim. Eu não tenho a categoria de um levantador, né? Aham. Mas eu admiro muito, né? Um time Uhum. com levantador bom faz toda a diferença. A gente tem vários exemplos de que muda uma peça, que é o levantador, e o time é outra coisa, né? Sim. Até mesmo na seleção brasileira, que a seleção é uma com o Cachopa, outra com o Bruninho e outra com o William, né? Tipo, Completamente. Completamente. Hoje eu estava assistindo a final acho que do campeonato 2016 da Champions League, entre o Zenit Kazan e a Lubi, em que era o Christensen na mão. uhum. Tipo, basicamente o mesmo time mudou uma peça ou outra em 2019, né? E o Bruninho fez um jogo completamente diferente. Foi um 3-1 ali. O Christensen errava em momentos. E é um ótimo levantador, mas Sim. é o fino do trabalho em que você nota totalmente a diferença de uma equipe. Assim. Uhum. E é que nem você disse, né? Que esses erros, dá pra. Erros, tipo, do fino, dá pra ver até em alto nível, né? Com certeza, né? Com certeza. É por isso que às vezes um treinador de seleção brasileira não escolhe, por exemplo, o Murilo Raid, que tem 2 metros, né? E leva um cachopa de 1,84 m, 1,85 m. E ninguém Uhum. está dizendo que o Murilo é ruim, né? Mas o cachopa é um diferencial assim absurdo, né? O Sim. William ali com 1,86 com aquela preguiça de bloquear, mas o cara na mão é Aham. fantástico. Só as teclinhas do piano. É, ele sabe que não vai fazer a vida diferença, né? Então ele já É, fica. Vou esperar a mas defesa aqui. o legal do cachorro é que ele pula pro bloqueio, né? Esse é um ótimo É, diferencial, por exemplo. é, o cachorro Mas, é muito professor, bom, assim. ele é mesmo. Mas, professor, voltando para questão, para entrevista aqui, você poderia contar pra gente quais foram os seus melhores momentos como jogador, os que você mais lembra, assim?
Nossa, tem milhares, assim, milhares. Eu sempre vou para a quadra muito focado no que a gente vai fazer, assim, e tem, por incrível que pareça, os meus momentos mais marcantes ainda são como treinador, mas como Nossa, jogador, tem uma semifinal de um Abertos contra Guaratuba, o penúltimo Abertos, era um campeonato muito pesado, só para ter uma ideia, Guaratuba era, se não me engano, era o Bode, para quem é da antiga vai lembrar do Bode, Rafael, ele foi parceiro dupla de praia do Manuel, para você ter uma base. nossa, E Guaratuba vive voleibol, né? sim, São fanáticos. A gente estava jogando as finais na casa deles e era uma pressão da torcida assim absurda, absurda. Eram todos jogadores. Eu era o mais novo, acho que da equipe, eu e meu primo, que na época jogava comigo também, com 18 anos, jogando uma nossa, semifinal de abertos, assim, foi pesado. E o Bode era um jogador auge, assim, absurdo. Passava cabeça, peito da rede para bloquear e ele entrou na linha de saque, assim, o jogo estava parelho. Ele entrou na linha de saque, tipo, destruiu. Ele sacou todas as bolas no meio da quadra, em cima do Libero, o Libero não conseguia segurar. Quando eu botava para cima, o bloqueio ficava montado. Essa foi uma das coisas que mais me marcou, assim, como um atleta de alto nível, ele era um atleta profissional, né? sim, Consegue ser tão discrepante no meio do amador, assim. Isso que naquela época, ele não era tão alto, acho que ele tem 1,94 ali, estourando em 90, acho que 90 e 94 o bola deve ter, mas tinha um braço muito técnico, muito pesado, e essa semifinal me marcou muito, né? Tipo, como você admirar uma pessoa. E nesse mesmo Abertos, se eu não me engano, tinha um rapaz que era de São Paulo, e era excepcional, era um ponteiro excepcional, alto, 2,01 m, fino, saltava demais, passava muito, dava teto por cima do bloqueio, o cara era fora da curva, nossa, assim. aham. Eu tive notícias que ele veio a falecer um tempo depois por um ataque epilético, triste assim, mas todo mundo que conheceu e viu jogar ele era fantástico assim. Uhum. E acho que a memória mais antiga que eu tenho é essa, e a mais recente foi agora que eu acabei voltando para as quadras depois de 22, 13 anos afastado de campeonatos. Eu voltei a jogar no Master agora. Idade passa, você tem que se acomodar. Se acostumar, E foi né? muito bom. Foi muito bom porque eu reencontrei, por exemplo, meu ex-parceiro de quadra da minha cidade, jogando no Master também por outra equipe, por Ponta Grossa. E, tipo, eu me baseei muito nele para jogar. O cara foi profissional, jogou no Suzano, se não me engano. Sensacional, cara, assim. E a gente se reencontrar 13 anos depois, um contra o outro. Ele foi minha referência de formação de ponteiro, assim. Foi muito legal. E fora as outras pessoas que a gente conheceu lá, muito, muito legal. E o clima do Master é muito gostoso, assim, porque não falta empenho, que falta, Sim. obviamente, o vigor físico ali, né? Mas os jogos foram, tipo, muito acima do que eu esperava. Gratificante, a gente conseguiu sair com o terceiro. A gente acabou perdendo para o CryptBank, que é atual campeão mundial, se não me engano, e para o CIA, que foi a grande final do torneio. E foi um jogaço, assim, excepcional. Foi muito gratificante Aham. de ver. A gente fez um terceiro lugar contra o Pumas, que é uma equipe cheia de amigos também, muito boa, muito técnica, e foi um jogaço, assim, tipo, ponto a ponto, disputado até o final, aquele jogo que dá vontade de não acabar, assim. E Uhum. na fase classificatória eu tinha acabado de torcer meu pé. Nossa central chegou, o central era um Nossa. cavalo, um cara muito gigante. Daí eu fui fazer a base para ele, ele veio com tudo. Ao invés dele rotacionar para Nossa. trás, ele acabou empurrando meu pé, eu torci. Então a semifinal contra o Cia, eu tava com o pé torcido. Então eu acabei não conseguindo ajudar em nada, assim. Mas na Aham. final passei um gelo mágico lá e vamos lá. Mas é interessante ver que muita gente tem momentos marcantes que são vitórias, né? Você, por exemplo, tipo, tem momentos marcantes de admiração. Isso que é interessante de Ah, ver. sim. Você tem esse reconhecimento depois, né? Uhum. Tipo, para mim, óbvio, eu já conheci o Rafael de outros lugares, mas você consegue entender a dimensão da pessoa depois que você observa do lado de Uhum. fora, assim, é muito diferente. E acaba por analisar os jogos também, né? A diferença, como você disse, do profissional pro amador. É, E, é e absurdo. professor, na sua opinião, o que você considera ensinar voleibol? Ensinar voleibol, basicamente é tentar passar.
aquilo que você sabe, até porque você não consegue ensinar o que você não sabe, de uma maneira fácil, né? Até minha formação profissional como biólogo, eu tive professores que falaram sempre assim: você só consegue ensinar a partir do momento que você consegue fazer com que aquilo pareça ser fácil. Então, para mim, ensinar voleibol é você dar o caminho para a pessoa executar da forma mais fácil possível algo que para ela parece não tão fácil. Um ajuste técnico, ajuste fino. Um exemplo bem clássico disso é, digamos, recepção de saque flutuante, posicionamento do ombro para dentro da quadra quando o ataque é mais pesado. Então, para mim, ensinar voleibol é como ensinar N outras coisas com a diferença da parte física, mas você conseguir fazer com que o detalhe converta naquilo que pareça impossível uma coisa mais casual, assim. Entendi. Que interessante ponto de vista, professor. E eu concordo. É, e, professor, qual que é a diferença para você entre ser técnico e ser treinador? Nossa, acho que foi uma das coisas mais difíceis de aprender assim. Você tem que mudar totalmente a sua mentalidade. Eu acho que todo atleta, jogador deveria ser técnico, nem que fosse um dia, porque a tua visão muda completamente. Enquanto você é jogador, primeiro você tem que entender a dinâmica de cada jogo, de cada esporte, né? Mas enquanto você é jogador, você tem um limite de individualidade que é difícil de se romper. Então, como jogador, você tem as tuas batalhas individuais a vencer, tudo bem para ajudar no denominador comum, que é a vitória do time. Mas agora, como técnico, você tem uma diferença muito grande que é moldar tudo isso. Moldar 6, 12, 18 cabeças em prol de um objetivo único. E não basta simplesmente saber ensinar a parte tática, saber ensinar como dar um toque, como dar uma manchete, rodar direito, ensinar a bloquear, ensinar a posicionar, ensinar a fazer leitura de bloqueio, ensinar a ler o levantador adversário. Isso é pouco ainda para ser técnico. O problema é o que tem atrás, o dia de treinamento é você convencer o atleta a se dar o máximo no treino, porque ele não vai fazer no jogo o que ele acha que ele vai fazer. Porque a gente encontra muito atleta que leva aquele treino na encolha e daí chega no jogo e acha que vai arrasar e não vai, né? São salvas as exceções, raras ali as exceções que você consegue identificar isso. E fora questões de relacionamento entre atletas, que é extremamente complicado, é uma batalha de ego, né? Um querendo entender mais do outro ali e ser, por mais que a pessoa não diga, você sempre tenta ser melhor do que o outro. Não necessariamente isso é algo mal, ruim. Bem pelo contrário, às vezes você está tentando batalhar com alguém que você acha que pode ser melhor que você. E aí você tem esse empenho. Então a parte de ser técnico assim é muito mais do que só a parte que se resume dentro de quadra. O extra quadra ali às vezes é muito mais difícil. E é como você disse também, né? O técnico tem também a grande responsabilidade de juntar as individualidades do atleta e fazer tudo num coletivo, né? Esse que é um É bem. dos maiores problemas também. E para você, professor, como técnico, qual que você vê a maior diferença entre treinar equipes masculinas e equipes femininas? Nossa, é bem diferente. Eu comecei como auxiliar técnico da minha tia, quando ela treinava o time juvenil das meninas, e eu jogava putz, eu tinha 18, 17, 18, jogava juvenil adulto, depende do campeonato, e eu era auxiliar dela. Ali era escolares, esses jogos juvenis, regionais, então eram jogos que eram uma parte mais aprendizado ainda. Eu digo que essas categorias são grandes aprendizados, onde você ganha tempo de quadra, né, que faz toda a diferença. Sim. Então, eu comecei treinando times femininos. E quando eu vim para Curitiba, depois eu comecei a treinar time masculino. Ganhei esse convite do Alessandro, que é o dono do Rede Sports, né? Ele me convidou para, inicialmente, dar treinos mais recreativos, né? Quando você treina um time feminino, não me interprete mal, né? Mas do nível amador, acho que é um pouco mais fácil de você conseguir resultados em termos, se você souber montar um elenco bom. Porque o vigor físico no jogo feminino é menor.
consequentemente, se você tem atletas técnicas, faz muito mais diferença. Sim. O problema são os atritos que se tem num time feminino. É mais difícil o relacionamento, temperamento, ciclos hormonais que interferem durante o jogo. E isso é difícil. Mas quando você consegue acertar isso, você tem uma coisa que vai ficar fácil de você levar para frente. A respeito, por exemplo, eu tive que assumir o time feminino no final do ano passado no nosso Troféu Falcons, porque a gente foi com 2 equipes e as meninas se deram super bem. Se enquadraram bem, óbvio que uma outra ali sempre tem um atrito, mas elas Sim. rodaram fácil, sabe? O time feminino, depois que adquire um entrosamento, uma amizade, é muito mais difícil de você quebrar aquilo. E elas lutam uma pela outra, elas Uhum. têm uma vaidade individual menor quando elas se encontram. Agora, o time masculino, em contrapartida, você ganha. Eu acho que é mais difícil de você ter resultados. Estou dizendo da minha experiência, aí cada um tem sua visão. É mais difícil Sim. porque aí entra a parte do vigor físico, em que faz muita diferença no voleibol masculino, faz, principalmente amador. Às vezes um atleta fora da curva, assim, ele consegue decidir o jogo, né? E em momentos decisivos o vigor físico pode fazer muita diferença. Então você tem esse aliado do vigor físico no time masculino, você tem a testosterona ali, que um quer fazer melhor do que o outro, o cara vai lá dar no teto, o outro vai querer dar no teto, o cara vai bloquear, o outro vai querer bloquear ele também. Então o homem é naturalmente mais competitivo, devido à testosterona, né? Do que Sim. a mulher. Então é um pouquinho mais fácil de você usar isso em prol. O problema é controlar isso, mas usar a favor é um pouquinho mais fácil. Então, contudo, o homem é um pouquinho mais fácil de desviar do seu propósito. Se perde um pouquinho, digamos, a individualidade sobe um pouquinho mais quando o cara soca na linha dos três, quando ele Entendi. passa o peito da rede e não deixa o outro passar. Aí o ego acaba sobressaindo um pouquinho mais, né? Mas são Entendi. é, coisas diferentes para cada time. É você saber encontrar essas diferenças e utilizar da melhor forma que você conseguir, né? Entendi. Então, acredito que pra treinar uma equipe feminina acaba sendo mais fácil para buscar resultados e uma equipe masculina para relacionamentos. Isso? Não exatamente. Eu acho que as duas coisas são difíceis. Dentro do amador hoje, eu acho que é um pouquinho mais fácil se você escolher as peças certas e manter um time no topo, sabe? Vou usar Ah, referências entendi. aqui. Por exemplo, Mambembe. É um time que toda vez que ele entrar no campeonato, você sabe que aquele time vai ser difícil de ganhar. Porque ele Sim. tem jogadoras técnicas, tem jogadoras boas e jogadoras um pouco mais altas. Agora, você pega no masculino, o vigor físico dos homens faz com que o jogo fique mais acirrado. Então, para você conseguir um resultado, você tem oscilações muito grandes no topo. Hoje, se você for falar dos amadores que a gente tem rotina ali, você entrou Gálata, entrou Voleiros, entrou Campina, entramos nós, entrou Quinta Esquadra, vai ser sempre jogo difícil. Então, tudo bem que alguns sempre se sobressaem, mas os jogos são difíceis, em que qualquer um é passível de vencer. Entendi. Muito obrigado pela resposta, professor. E qual que é o seu momento, qual que é o seu momento mais gratificante na sua rotina de treinador? Por incrível que pareça, eu sou o cara meio clichê, assim, e por mais que as pessoas digam que clichê não vale a pena, eu uso muito clichê na minha vida. Para mim, eu gosto muito mais daquele atleta que entra na quadra de cabeça baixa, vem treinar meio desanimado porque alguém caçou dele e ele consegue vencer batalhas pequenas e fazer o diferencial a longo prazo. Professor, só um momento. Oi, É que tá travando um pouco, professor. me diga quando voltar certinho aí que a gente volta. Acho que voltou, agora voltou. Voltou? Que parte que eu tenho que reassumir? Olha, sinceramente, eu não ouvi muito bem no começo também. Vamos lá. Tá. Você tinha perguntado para mim qual é o momento mais gratificante como treinador, isso? Isso. Então, para mim, eu sou bem clichê, assim, mas é um clichê real. Eu me empolgo muito mais com os resultados menores daqueles personagens que são atípicos, assim, e ninguém espera muito resultado do que aqueles clássicos. Eu gosto muito mais daquele atleta que entra menosprezado, entra com uma desconfiança própria,
e ao pouco ele vai crescendo e tomando resultado e tendo a paciência de que aquilo vai ter um resultado muito mais para frente. Vou citar um exemplo aqui clássico, e vou citar nomes embora, né? Porque eu não acho que não é nenhum demérito, assim. A gente teve um líbero que começou a jogar com a gente em 2016, acho que é 16, baixinho, na época era desenvolvimento ainda, tem 1,60 m e pouco, e ele veio para mim, a primeira fase que ele falou para mim foi, eu quero vir treinar porque eu quero saber atacar, porque todo mundo acha que eu não sou capaz do meu tamanho, pelo meu tamanho, então eu não vou atacar. E todo mundo que está no dia a dia comigo sabe que eu não dou meia volta para falar as coisas. Eu falo, não, se ele Professor, professor, só um momento. Só um momento, professor. É que tá travando muito ainda. Tá ficando quadriculado e a tela tá travando ainda. Vixe, só um momento, pessoal. É que a internet dele acho que caiu e acabou que ele caiu da live. Só um momento, ele já tá voltando. Ele pediu pra participar. Vamos voltar. Só um momento. Oi. Alô, Voltou? professor? Tudo bom? Oi. Voltou? Voltou, voltou. Você chegou até a cair Desculpa da pela live. internet aqui. A- Ainda tá oscilando um pouquinho, professor. Só um momentinho. Você tá E me agora, ouvindo voltou? direitinho? Eu tô te ouvindo plenamente. Tá ouvindo? É que eu tô consultando aqui também no computador e realmente tá caindo a live um pouco, sabe? Às vezes, tipo, você tá falando e não tá vindo a imagem ou tá vindo só o som, sabe? E agora, tá me ouvindo direito? Desculpa, eu acho que deve ser a distância do roteador, qualquer coisa do tipo. Mas tá indo? Senão eu posso Imagina, sem tentar mudar problema. de lugar aqui. Então, você tava falando do líbero, né? Isso, né? Esse atleta chegou com a gente com uma desconfiança interna, assim, sem abertamente. Se você for tentar atacar, você não, sinceramente, você não vai produzir mais do que você já vem fazendo. Tá me escutando? Professor, ainda tá travando um pouquinho. Talvez se você fosse um pouco mais para mais perto do roteador, se você puder, acho que Tá, deixa eu talvez tentar aqui, só melhore. um pouquinho. Vamos lá, vai ficar um pouco perto, mas. E agora, tá ficando Não, não, bom? não tem problema. Eu acho que o melhor que fique um pouco perto a câmera do que ficar caindo. E aqui, agora eu acho que ficou um pouquinho mais firme. Acho que agora eu tô te ouvindo bem e não tá travando. Tá, então vamos tentar. Eu vou fazer em pé mesmo, paciente, não tem problema. Tá, mas vamos lá. E esse atleta chegou com a gente com uma tal desconfiança. Eu falei para ele abertamente: se você tentar atacar, você não vai chegar a ter tanto desenvolvimento quanto você tem hoje. Mas você tem um passe muito bom. Você se posiciona muito bem, você não tem medo de defender. Então, eu gostaria que você treinasse na posição de líbero. Você continua fazendo seus ataques lá, mas eu garanto para você que, se você tiver paciência, você vai ter ótimos resultados como líbero. Na época, obviamente, ele não acreditou, né? Uhum. Mas hoje ele é nosso líbero, ele é líbero do Master, é líbero do time principal, já ganhou o melhor líbero em competição. E eu acho que hoje ele não teima mais em atacar, e com certeza, o atleta que teve uma maior evolução assim dentro do nosso grupo, assim. E ele nunca foi atleta. Começou mais tarde no voleibol. Então, como a treinador, isso para mim é muito mais gratificante. Ver uma Uhum. pessoa que entrou desanimada, entrava retraída, ele ainda é desconfiado quanto ao seu desempenho, ainda se Uhum. lamenta muito com alguns erros, né? Mas
Eu acho que isso para mim é uma vitória, quando esse tipo de pessoa consegue vencer uma batalha interna que ele não acreditou que era possível há tempos atrás. Entendi. E, professor, você lembra a primeira vez que você teve num torneio do Galatasaray? Lembro, foi 2018. Acho que foram dois eventos. O primeiro foi a Taça Rede Sports, a segunda Taça Rede Sports e logo em seguida a Copa União. Aham. É Copa Integração, a primeira Copa Integração. Integração. 2016? Integração? Aham. É, Nossa, esse a faz tempo. 2016 foi a equipe Falcons, que foi a primeira Copa Integração, que ficou em terceiro colocado. Nessa época, eu não estava parte do projeto. Nessa época não era nem Falcons, ainda era Falcon, que era uma equipe derivada de Piraquara, que deu origem a Falcons como é hoje. Uhum. Enquanto projeto, eu entrei em 2018, representando ainda a Rede Sports, que daí foi essas outras competições que eu tinha falado para você, e foi bem marcante, assim, foi bem legal. Em 2018 a gente ficou em terceiro lugar, se não me engano. Aham. E na Copa União a gente foi vice-colocado, vice-campeão, que é a nossa sina, a Copa União é a sina. A gente participou de várias edições, a gente sempre bate contra o mesmo time e a gente sempre fica em segundo lugar. É uma batalha Ah, interna que a gente tem que vencer. é uma rixa, Mas foi bem acaba legal. sendo, né? Mas foi muito legal. Foi muito legal, assim, quando eu levei os meninos nessa da Copa União, que eram em desenvolvimento e foram crescendo e quiseram competir, atletas que já jogaram há tempo atrás entraram no time e eles saíram bem felizes, assim. Uhum. Inclusive um dos atletas que jogou com a gente, jogou no Galatas, que era o Cid, foi eleito o melhor líbero dessa competição. E foi, tipo, para mim foi bem legal. Foi muito legal mesmo, porque eram pessoas que não acreditavam muito no seu desempenho. A gente entrou para participar, né? Não entrou e chegamos ao vice-campeonato, perdemos para um levantador espetacular, que era o levantador do Martins. Era, cara, que nem eu te falei, um levantador que Uhum. ganhou o jogo, né? Ele fez uma leitura completamente excelente do jogo, assim. Eu não lembro o nome dele, mas era muito bom, assim. Se eu não me Tentei engano, até falar, se eu não me engano é o pode falar. Caio. Não vou te lembrar de nome. Eu sei que ele é Ele meio era gordinho, baixinho? assim. Baixinho, gordinho, mas um toque excepcional, assim. Aham, eu Era acho que muito eu bom. cheguei a conhecer ele. Mas é bem interessante isso de você comentar sobre a Copa União, porque é bem a questão gratificante que você falou também, né? É, é muito legal. A Copa União, acho que hoje ela levou a régua, né? As últimas competições de Copa União estão com uma régua bem alta. Assim, é um Sim. adulto juvenil, eu digo, que são atletas que já têm um potencial muito bom, já são mais técnicos, que usam às vezes mais o recurso do vigor físico do que o detalhe que você encontra no adulto, que é a parte mais técnica, né? Mas é um campeonato ótimo, assim. Só apontando assim, na verdade o levantador era o Snow, não era o Caio. Só pra Ele falar. parece o Jon Snow mesmo, acho que é por... Mas, professor, Era muito bom, era muito bom. ainda falando do pessoal, você tem alguma superstição antes de entrar em quadro? Alguma mania, algum tipo de roupa? Roupas não, né? Eu tenho uma mania, tipo, muito minha, que eu já tentei mil vezes passar para os meus atletas, só que cada um tem a sua, né? Uhum. Mas eu me isolo. Eu gosto de ficar sozinho, raciocinando, pensando o que eu posso fazer. Eu sou, tipo, meio, sei lá, meio doido, assim, em algumas regiões. Eu fico olhando. Sabe quando você vai encontrar aquele atleta e eu fico olhando ele o jogo inteiro para saber como eu posso parar aquele cara? Uhum. Como que eu posso fazer com que ele não me bloqueie? Como que eu posso quebrar as armas daquele time? Então eu me isolo, fico ali no meu alongamento, passo gelo em tudo que é lugar, gelão em tudo que é lugar, porque velho passa gelo em tudo que é lugar, mas eu gosto de ficar quieto, às vezes escutando uma música ali, e esse é o meu ritual sempre pré-jogo. Quando você é mais novo, você tenta mais controlar o nervosismo do que qualquer outra coisa. Mas depois de uma certa idade, você começa a tentar respirar um pouco melhor, e eu consegui adquirir essa capacidade de me isolar e ficar quieto ali e entrar mais calmo durante o jogo, assim. Entendi. E é isso que o tempo de quadra dá, né? Que nem você estava falando daquelas categorias mais baixas, digamos assim. É, é assim que você vai. Só com o tempo, não adianta. Cada um descobre o melhor assim, para si. E professor, agora falando um pouco sobre o projeto,
Você poderia contar pra gente quando que foi iniciado o projeto Falcons? O projeto inicial foi em 2016, ali em Piraquara, pelo Júnior, que hoje é um dos nossos levantadores e parte da comissão, ainda era chamado Falcon. Era um projeto pequeno, com atletas ótimos, né? Acho que, se não me engano, o Egon participou muito da parte técnica ali, até em torneios. Um deles eles Professor? Perdão, professor, só um momentinho. Oi, É que começou a cortar agora. Tava para mim perfeito. tá normal aqui. Tava até um pouco tempo atrás, tava tudo tranquilo, mas agora começou a falhar mesmo. Tá, vai me avisando aí, mas eu tô te escutando tranquilo, que Tá, normal. tá me E para escutando? É você? que estranho, é Aham. porque começou a falhar mesmo. Mas poderia contar desde o começo pra gente? Só pra não. Então, o projeto Falcons começou em 2016, Uhum. né, com origem em Piraquara, né, pelo Júnior, que hoje é um dos nossos levantadores, ainda faz parte da comissão técnica, né, ainda com um número de atletas mais reduzidos, mas atletas muito bons. Só que por falta de apoio ele acabou ficando um pouquinho à parte ali em 2017 e em 2018 a gente uniu atletas que saíram daquele projeto inicial do Rede Sports e agregaram outros, e a gente fundou a Falcons em julho de 2018. Na verdade, meio que reviveu aquele projeto, né, em Uhum. 2018. E esse projeto vem ganhando corpo ano a ano. A gente, desde 2018, tenta sempre planejar o que a gente vai fazer durante o ano e cumprir, né? E agora em julho a gente completa 3 anos de Falcons nessa nova reformulação. Entendi. E por que foi dado o nome da equipe de Falcons? Ou Falcon, no caso, né? Ó, confesso que eu ganhei esse brinde aí. Eu acho que foi meio. Sabe quando você. Vamos analisar vários nomes aí, vamos ver o que se enquadra melhor. Né? Aham. Eu levo Falcons como algo tipo. Do Falcão mesmo, algo mais libertador, com sonhos mais altos e com um foco sempre no objetivo. Né? Eu Uhum. levo esse nome como desse jeito. Mas agora o original mesmo, Falcon lá, aí eu já não vou conseguir saber te responder. Imagina, o que importa é o do projeto atual mesmo. E, professor, você poderia contar pra gente qual que foi o objetivo inicial do projeto e qual que está sendo o objetivo do projeto? Uhum. Quando a gente iniciou a Falcons nessa nova formulação, era simplesmente para tentar rodar atletas que já se tinham se afastado das quadras ou que não se enquadravam em outras equipes. E a gente acabou iniciando para participar. Tanto que nossos modelos sempre foram bem modestos. Vamos entrar para participar. Uhum. Hoje o projeto já tem um corpo um pouquinho diferente. Né? Já é um projeto bem maior. Ano passado a gente chegou a quase 80 membros, se não me engano. Talvez eu esteja falando um pouco mais, mas acho que é isso, em torno de 60, 70 membros. Acho que eram Uhum. 60 atletas, 70 membros entre comissão e demais colaboradores. E hoje o projeto ganha um corpo um pouco diferente. A gente tenta, obviamente tenta, nunca entrar para participar. A Uhum. gente sempre tenta entrar com o objetivo de chegar num pódio. Né? É óbvio que a gente não vai se inscrever num torneio em que a gente sabe, sem propósito, né? Às vezes você tem um Uhum. propósito para isso, mas a gente não vai se inscrever num torneio em que a gente sabe que a gente não passa nem do dedo só para entrar, só para pagar a inscrição. Então a gente Aham. procura não se inscrever nesses torneios, embora a gente já se inscreveu em torneios assim, para procurar adversários que estimulassem o nosso time de outra maneira, que fizesse com que a gente crescesse. Mas, em Entendi. geral, a gente escolhe muito bem os torneios para tentar sempre ao pódio. Nem sempre se dá certo, né? Obviamente, as equipes que a gente falei do masculino e feminino são de alto nível, então é um pouco mais difícil de você conseguir controlar isso. Então, acho que é esse o delineamento que a gente tem hoje da propensão do projeto. Temos objetivos maiores ainda, temos um desenho bem legal para Falcons para os próximos anos ainda. Entendi. E, professor, um projeto tão grande assim, eu imagino que tenha várias funções na equipe, né? Você poderia descrever elas pra gente? Tipo, falar quem que é, Uhum. quem é responsável pelo financeiro, pelo marketing, enfim. Então, a gente tem bastante diferenciação, não tinha, antigamente era muito centralizado nos próprios atletas. Uhum. Eu mesmo, inicialmente, em 2018, comecei com um atleta,
Mas a gente sentiu a necessidade de uma visão externa, né? E aí eu passei a ser técnico da Falcons, inicialmente só no time masculino, Uhum. né? Depois eu acabei, no final de 2019, pela saída do Valdecir, que era treinador feminino, assumindo o feminino também em 2019, 2020. Final de 19, começo de 2020. Hoje a gente diferencia em várias escalas. A gente tem a gente está terminando o estatuto, mas como presidente é o Danilo, né? Eu entro com a parte dentro da comissão, mais com a parte técnica mesmo, né? Alguns pitacos que eu sempre dou, né? E que as pessoas às Uhum. vezes se omitem, eu vou lá e dou meu pitaco e tentamos. Eu e o Júnior ficamos mais com organizações, de forma geral, organização de treino, organização, escalações. O Bruno, Cleverson e o Kaique são da parte de mídia, né? Aí vai a parte de marketing, área digital, arte, etc. A Raíssa fica com as partes das mídias sociais, Instagram e Facebook. Andrei, é nosso secretário, que fica mais com a parte administrativa e burocrática. Vê se eu não esqueci ninguém. Carlos, hoje meu auxiliar técnico no time feminino. No time masculino, eu procuro sempre puxar algum atleta de um naipe diferente para me auxiliar na parte técnica ali do treino ou mesmo de competições, porque eu acho que é muito válido, que eu te falei no começo, o atleta ganhar outra visão, né? Ter essa visão fora de quadro. Acho Uhum. que hoje é assim que a gente está delineado dentro da Falcons. Entendi. E, professor, vocês têm várias equipes, masculinas e femininas, né? São quantas equipes no total? Hoje a gente tem duas adultos masculinos, são Uhum. duas equipes adultos masculinos separadas por rendimento, talvez, não é bem o nome rendimento, porque já são bem equiparadas as equipes, acho que é mais momento, sabe? A equipe feminina, adulta, e a equipe master, que iniciou o projeto esse ano, os 35 mais, 30 mais e 35 mais. Então são 4 equipes. A gente ia abrir para juvenil, mas acho que é um pouco cedo ainda para isso, né? Uhum. Então a gente está alinhando em 4 equipes esse ano. Entendi. E nessas quatro equipes, você é o técnico da feminino e das duas masculino, ou como que funciona? Tipo isso. O do Master eu falei que eu não assumo técnico, porque o Master eu quero jogar. E até o povo é mais velho, já mais experiente. Agora dos masculinos, o masculino time A e time B, né? A gente diferencia mais por patrocinador, né? E o Uhum. feminino hoje sou eu que sou o técnico dos dois. Isso às vezes é um pouco difícil, por exemplo, a última Copa União a gente teve conflito de jogos, né? Um jogo masculino junto com o masculino feminino, e aí que a parte dos meninos na comissão técnica me ajuda a estar gerindo os dois ao mesmo tempo. Entendi. E, professor, você poderia falar pra gente como que é essa relação interpessoal de técnico com as equipes? Bem legal. Hoje, na verdade, muitos times se montam sem técnico. Uhum. Então, você encontra poucos times realmente com técnicos, né? Gálata é um time que tem técnico, Campina é um time que tem técnico, Duque. Então, em geral, esses times são realmente com técnicos. E eu acho que é muito bom, assim. A gente procura passar para o atleta nunca aquele espírito de rival, né? E Uhum. sim de adversário dentro de quadra que depois fica. Nem todo mundo, obviamente, se dá super bem, né? Cada um tem um Sim. conflito diferente do outro, mas em geral é muito legal, porque a gente sempre tenta se aproximar, fazer com que os times se aproximem por nivelamento, digamos assim, por qualidade, e, e sempre vem uma crítica ou outra, um técnico roubando o atleta do outro, mas é sempre naquele espírito de parceria. Por exemplo, ano passado a gente teve um probleminha com um atleta no Troféu Falcons, que ia acabar dando conflito de inscrição. E a Aham. técnica entrou em contato comigo, foi super simpática. A gente resolveu tudo sem qualquer atrito, que em algum outro jeito podia sair um atrito um pouquinho mais pesado, e foi super tranquilo. Então acho que a gente consegue manter sempre essa relação bem legal, assim. Tanto que eu sou sempre favorável a reuniões de técnicos pré-evento e ninguém topa. Eu gosto do social ali, vamos. É que talvez os técnicos também tenham aquela mesma
aquela mesma situação que você de ficar em silêncio, estudar o adversário antes. Aí por isso que eles não topam. É, pode ser. Professor, aproveitando, professor, que você tocou no assunto da questão de rivais e enfim, né? Você considera alguma equipe rival de vocês, assim? Rival no sentido bom ou ruim? Depende. É dos dois sentidos, pode falar pra gente. Eu acho que, graças a Deus, ruim não, né? A gente tem sempre umas picuinhas, assim, que, poxa, quando o jogo é bom, né? Com dois times que sempre estão no nosso calo, assim, que é Voleiros e Campinas. São ótimos times. O Voleiros foi um espelho para o nosso desenho de trabalho, assim. E todo jogo contra eles é sempre tenso, um querendo ganhar do outro, porque são ótimos atletas, né? Então é um Sim. jogo sempre que todo mundo quer jogar, aquele jogo que todo mundo quer jogar. E Campina a mesma coisa. Campina, quando tem a base de Campina ali, que é o Cebuski, o Rafael, o Matheus, eles têm um trio ali muito bom, muito forte. E o Alexandre do oposto, eles têm um time muito bom e que tem muito volume de jogo. E a Uhum. gente, por ser uma equipe um pouquinho menos, esse time que tem um volume de, né? Então, voltou? Eu vi que deu uma travada no Professor, seu oi. travou um pouco. E agora, voltou? Não ainda. Tá A dando gente hoje, alguns quadriculados na tela. tá, da vez quando estabilizar que daí eu concluo. Ok. Professor, aproveitando enquanto isso, você está me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo perfeitamente. Eu vou. Aqui, as lives do Instagram, ela tem 1 hora de duração. E a gente vai Uhum, fechar 52 minutos daqui a pouco. E uhum, daí eu vou encerrar essa live aqui. E daí eu vou abrir outra, entendeu? Pra daí não ter que esperar ela, tipo, fechar 1 hora e acabar do nada. Pra daí a gente aham. cortar no meio do assunto. Eu vou encerrar essa daqui e eu já te ligo, pode ser? Perfeito, você fala bastante, ou eu. Não, imagina. Não, eu tô brincando, O relaxa. intuito é cada vez angariar mais conhecimento para as pessoas que estão assistindo, né? Claro, claro, tô brincando. Eu vou encerrar um pouquinho. Só um momentinho, professor. Até daqui a pouco. Perfeito. Até daqui a pouco, galera. Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao De Frente com o Leão, do Projeto Falcons. Vamos só esperar uns momentinhos para o professor Fabiano entrar na live e continuar assim a entrevista. Só um momentinho, pessoal. Ele entrou, eu vou convidar ele. Só espero para vocês terem, peço para vocês terem um pouco de paciência. Alô, boa noite, professor. Voltamos. Voltamos. Aproveitando que a gente já começou a live, vou começar um assunto novo também. Vou falar agora do Grand Prix de voleibol de 2019, né? Que o masculino ele teve uma fase de classificação muito boa, terminando na segunda posição da classificação, né? Com 7 vitórias e apenas 2 derrotas. Já nas finais do Grand Prix, tiveram uma derrota para o Voleiros, que você chegou a comentar que é uma equipe bem difícil, que eles acabaram até sendo campeões, e na semifinal, nas semifinais, né? E na disputa pelo bronze, foi um bronze escapado, né? Que foi literalmente por 2 pontos no tie-break, 16-18 contra Campo Largo. Para a equipe, qual foi a sensação de estar na série Ouro, que foi uma das séries mais disputadas, né? E disputar entre os Uhum. melhores do GP? Ah, foi muito bom. Quando a gente recebeu o convite em 2019, do Felipe, finalzinho ali de 2018 para entrar em 2019, o delineamento era participar, né? Vamos Uhum. entrar, vamos participar. Então, a gente sofreu muito com o número de atletas, atletas chegando, a equipe não era formada, não tinha treinado direito ainda. Então, a gente deu um pouquinho de sorte realmente nos confrontos na fase inicial. Uhum. E ajudou a gente a chegar no segundo. Não adianta a gente falar, a gente foi super bem. Não, acho que a gente realmente pegou times ali que oscilaram mais do que a gente. Então a gente terminou muito bem colocado. No final a gente entrosou muito bem, né?
a primeira fase do GP, e eu não estava de treinador, minha filha tinha nascido, então eu tinha me afastado um tempinho ali, então eu não acabei ficando ali como técnico. A primeira fase a gente perdeu para Campina, né? Eu tinha te falado, né? E perdeu para mais um time que agora eu não recordo. Mas a gente foi muito bem na classificatória. As finais foi bem complicado. Eu sempre falei para eles assim, chegar na Ouro era um sonho, tipo, foi ótimo. Mas já que a gente está aqui, então vamos para cima e vamos tentar buscar essa medalha de qualquer jeito. E o primeiro jogo contra o Voleiros, né? E Voleiros é sempre uma equipe difícil. E difícil por quê? Difícil você tomar as rédeas do jogo. Quando eles estão com as rédeas no jogo, é muito difícil ganhar deles, porque eles jogam muito tempo juntos. É uma equipe que tem uma base ali, o Roberto, Elcio, Raimundo, o Ivan é excepcional. Acho que para mim é um dos melhores líberos que tem, que dá uma segurança para a linha de passe, sistema defensivo muito bom. E a gente fazia tudo, batia a bola, distribuía, ficava no simples e não caía a bola. E isso fez com que uma equipe matura, que nem a gente naquele momento, perdesse o psicológico. Né? E a gente acabou fazendo um jogo péssimo, talvez tenha sido o pior jogo nosso no GP. O Raimundo, conversando comigo depois, também falou disso, que tipo, não entendeu o que aconteceu, que esperava um pouquinho mais de dificuldade. Óbvio que muito mérito deles também, né? Mas a gente oscilou no psicológico, em que eu temia que isso pudesse acontecer. E é dentro da normalidade para alguém para um time que ainda não tinha entrosado tanto. Então, reconciliar os cacos, né? E ir por uma semifinal contra Campo Largo, que tinha terminado em primeiro lugar, tinha ganhado praticamente todo mundo, acho que sofreu uma derrota só. Foi difícil. A gente, de novo, fez um primeiro set péssimo, perdemos para eles o primeiro set, se não me engano, e aí eu acho que entrou o papel de técnico mesmo fora, mudei algumas peças, a gente começou a jogar muito com o meio, nosso central era muito bom, o Aloysio era alto e estava indo por cima o tempo inteiro, a linha de passe ajudou muito, favoreceu com que a gente usasse essa estratégia, e a gente conseguiu anular a China eu não lembro o nome do central de Campo Largo, mas era muito bom, e o Japa na mão ali, o Jonathan é excepcional, conheço ele há muito tempo, e a gente conseguiu anular, não 100%, mas muito dessa China deles, que fez um estrago no nosso sistema defensivo. Daí a gente foi pro tie-break, né? Tie-break é mais coração do que qualquer outra coisa. E foi um jogo acirrado, a gente estava perdendo de 13-11, se não me engano. Eu optei por colocar... Eu sempre jogo com muita gente. Eu acho que sou o técnico que mais usa banco na face da terra. Não sei se isso é bom, mas eu gosto. E eu levei 3 levantadores. Para inversão, 2, né? E o Júnior, porque o Júnior é mais frio. É um cara que não se abala muito e ele gosta daquele momento crítico. Eu coloquei ele para sacar num 13-12. Nossa. E ele sacou, deu na rede a bola e caiu do quadro adversário. Meu Deus, o coração como? Foi absurdo, assim. Daí a gente ganhou moral, eles se abalaram, pediram tempo ali, mas voltaram, 14-14. Daí acho que foi 18-16, né? A gente tinha uma bola favorável, estava numa rede de 2, o que é um pouco mais difícil. A gente estava sem nosso oposto, que tinha um fundo muito bom, e na rede de 2 o passe chegou na mão, distribuição certa, só que o central deles, aquele que deu dificuldade o jogo inteiro, optou por marcar nosso ponteiro e engoliu ele no bloqueio, aí fechou o jogo para eles. Por uma leitura de jogo, né? Mérito muito mais deles do que falha nossa, né? Então, foi um jogo muito bom. Eu não saí com sentimento de derrota daquele jogo. Eu saí satisfeito. Que nem eu digo, eu não gosto, não é ganhar ou perder, é fazer o teu melhor. E a gente fez o nosso melhor. Só que naquele dia eles foram melhores que a gente. Ponto, né? Sim. Não aquele jogo contra o Boleiros, aquele eu não esqueço. Aquele nem gosto de lembrar, né? Não, aquele foi terrível, Jesus. Agora falando um pouco sobre o feminino, que a equipe já no feminino teve chaveamentos duros, né? E acabou terminando na 10ª posição, mas nas finais da série bronze elas conseguiram jogar muito bem e faturaram o título de campeãs, né? Da série bronze e do Grand Prix. E como que foi essa caminhada da coroa, tipo, de um lugar baixo, da 10ª posição, pro pódio da equipe feminina? Como que elas se sentiram? A equipe feminina agregou no começo de 2019, né? Ela veio meio que montada,
pelo Valdecir, que era do Rede Sports, e ele migrou para o nosso projeto por opções, etc. Coisas da vida, cada um escolhe seus passos. Então era uma equipe bem concisa, assim. Só que era uma equipe que tinha promessa, mas acho que faltavam alguns detalhes para ser corrigido. Então elas realmente pegaram ali a primeira fase com o Paraná Clube, com o Rede Sports, com Campina, pegaram pesado. E aí, que nem eu te falei, o feminino às vezes sai muito fácil, né? E elas acabaram oscilando dentro do grupo as atletas que representavam, né? E fez com que elas tivessem uma classificatória difícil e terminassem em décimo. E daí nas finais, elas já tinham jogado outros torneios chamados CCVA. Então esse torneio acho que deu corpo para esse time chegar a umas finais de série bronze, já se conhecendo, já superando jogos, já enfrentando mais tempo, né? E aí elas conseguiram o desempenho adequado que se esperava delas, né? A gente também tinha total consciência de pegar um Paraná montado, um Rede Sports muito bom, não ia conseguir um resultado. Você tem que ter a noção da dimensão que o teu projeto tem, né? E tem que ter. E acho que foi importante esse campeonato que elas jogaram pela questão do elo, que é muito importante no feminino, né? Com certeza. Acho que isso foi um diferencial, assim. Entendi. E, professor, qual medalha, título, pódio, ou, né, são tantos jeitos de falar que a equipe é campeã, mas qual que você acha mais importante, assim, para a equipe? Eu acho um jogo. Semifinal da Copa União, acho que foi a terceira ou quarta, não tenho melhor. Eu não estava como técnico, eu estava trabalhando, o Bruno estava como técnico. Eles fizeram uma semifinal, acho que contra o Panthers. Eu estava assistindo, porque estava sendo transmitido, a gente tinha transmitido para a gente o jogo, eu estava assistindo, e às vezes eu mandava algumas instruções para o Bruno, mas chegou um momento que eu não estava conseguindo nem pensar mais. O jogo extremamente tenso. Se eu não me engano, estava muito desfavorável o placar. Não vou ter certeza sobre o placar, mas era algo tipo 23-18. E era um set só para o Panthers. E a gente virou o jogo. A gente ganhou de 26-24. E os Piás, acho que foi o jogo mais excepcional. Assim, tipo, eu no carro vibrava. E todo mundo lembra daquele jogo até hoje. Foi tipo excepcional. Assim. Acho que para mim esse é um jogo extremamente marcante. Como Aham. troféu ou medalha, eu acho que é essa medalha, né? Esse que a gente, de novo, ficou vice pelo mesmo time, né? Esse troféu medalha teve um gosto bem diferenciado, porque esse jogo contra o Panthers, esse espírito de equipe, esse peito que alguns atletas tiveram em momento decisivo, essa garra, trouxe essa medalha que está lá, esse troféu que está lá, e foi extremamente marcante assim para a Falcons, porque é esse espírito que a Falcons tem. Não é ser o melhor, mas é nunca desistir. Entendi. E sempre alcançar o objetivo, né? Como você disse do É, Falcão, né? é, E, e, professor, como que é a relação interpessoal na equipe de vocês? Vocês se encontram fora da quadra? O que que você acha sobre isso? eu sempre sou favorável, né? Eu sou o cara que sempre tenta fazer festas em tudo que é lugar. E a gente tem vários grupos bem montados, ali, bem fragmentados, que quando se une fica bem legal. A gente tem vários quadros de amigos bem legais ali. Todo time grande, de grande número de atletas, tem suas adversidades iniciais e a gente consegue contornar muito bem isso. Então, sempre tem churrasco na casa de um, bebida depois de um amistoso. Então, a relação é bem legal. Assim. A gente ainda quer aumentar esse elo. Eu sinto que ainda falta aumentar isso para a gente ter resultados melhores. Sabe? Sempre digo que quando você Uhum. tem uma relação interpessoal boa, você ganha confiança da pessoa. E isso num jogo, quando um levantador, por exemplo, tem confiança naquele atleta, faz toda a diferença. Sim. É o elo também que se encontra às vezes no masculino, que também se encontra no masculino, né? Além de se encontrar no feminino. Com E, certeza. professor, você disse que a equipe é bem unida e tudo, né? E com essa pandemia, vocês não estão podendo ter treino, né? Ninguém está podendo ter treino. Uhum. E vocês estão fazendo algum tipo de treino online? Felizmente não. A gente tentou algumas coisinhas ali no começo, mas alguns atletas, porque a pandemia é um pouco cruel, né? Alguns Sim. atletas continuaram trabalhando e o home office não cai home office. A empresa tira até o couro da pessoa. Então, às vezes, a gente tem que entender que esse é o momento do atleta estar super carregado. Assim. Alguns atletas acabam fazendo o seu condicionamento à parte, mas a gente está esperando uma data específica, né, para iniciar um trabalho pré-pandemia e depois voltar à atividade de acordo com as normas. Né?
Sim, um planejamento melhor mesmo, né? Uhum. E, professor, quais são... Na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta mais, mais Vai lá. específica. É, a gente estava falando dos rivais, que você disse ser os Voleiros e Campinas, né? São duas equipes muito difíceis de enfrentar no masculino. Mas no feminino, professor, qual que você acha uma equipe muito casca-grossa de enfrentar? No feminino, Mambembe é um time difícil, assim. Red Sports é um time muito bem treinado, um ótimo treinador, assim. As meninas são muito bem posicionadas, sabem o que vão fazer, não se abalam com resultados. Paraná Clube, quando bem montadinho ali, vem com suas atletas completas, é difícil. A Grace na mão é excepcional, né? É, e eu não tive a oportunidade de ver a fusão Voleiras e Gálata jogar ainda, mas me falaram que é um time muito bom. Entendi. Muito obrigado, professor. Eu fiquei na dúvida, sabe? Aí não tinha como. Mas, professor, você disse que as expectativas para projetos de 2020, 2021 são um pouco diferentes. Você pode contar ela pra gente? Sim, a gente já leu todo ano com um objetivo, né? A gente começou querendo participar, só que esse participar começou a virar em troféus, etc. Então a gente planejou em 4 anos de projeto, a gente está tentando começar jogos de federação, né? Então a gente pretende, Interessante. a gente vai começar o terceiro ano, então para 2021, no máximo 2022, conseguir federação. Para isso, obviamente, a gente precisa de recursos, etc, né? Sim. Mas o projeto é esse. Todos os anos que a gente denelhou, começaram um time feminino, começaram uma equipe master, aumentaram o número de pódios, até hoje tudo foi bem redondo, bem certinho. Isso fez com que novos atletas chegassem e dessem um corpo maior para o time, o que faltava, altura, por exemplo, força, técnica, e os atletas acabaram conseguindo isso. Então, para 2020, esse ano, a gente tinha a meta de bater o número de pódios que a gente fez ano passado. Já não vai ser porque não vai ter tanta competição, né? Uhum. Mas, então, talvez esse plano de federação fique para 2022 mesmo. Entendi. Muito obrigado. E, professor, para os futuros atletas do projeto, você tem algum recado, algum convite? Tem vagas abertas? Não tem? Como que tá? Olha, eu vou falar que vagas abertas depende muito. Hoje a gente tem uma carência, porque eu gosto de dar. Eu gosto de um grupo grande que não te dê aquela confiança de que você pode fazer qualquer voleibol que você vai estar em quadra, mas eu não gosto de um grupo muito aberto em que também o atleta não sinta-se, putz, eu estou fazendo aqui, mas tem tanta gente que em algum momento eu não vou entrar, né? Então, algumas vagas realmente a gente não tem disponível. Por exemplo, levantadores. A gente tem 4 levantadores excepcionais, em que a gente está satisfeito, né? Tem levantadores melhores, todo mundo sabe que tem levantadores melhores em qualquer lugar, mas dentro do nosso projeto, os levantadores atendem especificamente o que a gente precisa. Tem um feeling que vai ser trabalhado, etc., mas são ótimos. Líberos, a gente tem 3, né? Também a gente tem 2 times masculinos, 3 líberos. Também é uma área que a gente tenha espaço, né? Ponteiros, talvez uma vaga, né? Por um ponteiro específico, por um desenho meu aí. Hoje a nossa carência maior é na área de central, Uhum. embora a gente tenha 4 centrais, e eu sei que eles vão ficar tipo, mas o que você está fazendo aqui? Porque eu conheço meus centrais, né? Tenho 2 centrais raiz ali e uns querendo mudar de posição, né? Ah, O... eu acho que eu conheço um deles. com certeza. Todo mundo conhece. Né? Mas tem 2 centrais. Tem um que jogou comigo desde o juvenil, que sempre foi central, mas a idade vai dificultando um pouquinho para central, né? Uhum. Por isso que precisa ser grande, né? E ele tem acho que o 93, 94, mas vai dificultando. E o posto. Hoje a nossa maior carência é o posto. Porque para mim é o cara que vai fechar teu jogo. Né? É o Sim. cara que vão jogar um coco nele e ele vai virar bola. É aquele cara que resolve o pepino. A gente tinha atletas muito bons ano passado. A gente começou. Isso foi uma das maneiras que a gente iniciou improvisando o posto. Daí o Caio, que é um atleta novo, de 19 anos, voava. Tinha um fundo 1 que nenhuma outra equipe tinha. Então ele auxiliou a gente muito nessa caminhada no Grand Prix. Daí veio o Matheus Firmo, que também é excepcional, um braço pesado. Para quem jogou contra ele, já levou bolada dele.
O primeiro treino dele, ele derrubou nosso nível, assim, tipo, ele sabe até hoje. Mas trabalho Nossa. e algumas prioridades, infelizmente, esse ano ele não está com a gente, mas eram Aham. dois opostos que excepcionais. O Jefferson, que é do Voleiros, chegou a jogar com a gente, assim, também bloqueia demais, é muito bom. Mas entendo que ele tenha optado pelo Voleiros, até porque a casa dele é mais antiga. Então, esse ano a gente tem uma deficiência na posição de oposto. Tem atletas jogando como oposto hoje, muito promissores. Temos o João Tatara ali, mas é muito novo ainda. Tem altura, tem bloqueio, ataque bom, mas o posto é uma posição pesada, assim, né? É o cara Sim. que vai resolver o pepino. Então, hoje a gente tem essa deficiência de oposto. Acho que conselho, eu não sou muito bom de conselho, eu acho que para Falcons, assim, se você quiser entrar, os treinos são pesados, são extremamente difíceis, assim. Não estou dizendo que é melhor ou pior que qualquer lugar, mas eu puxo muito no treino, porque, como eu te falei, o treino é o que vai dar a diferença no jogo. Mas Sim. acho que se quiser entrar na Falcons, essas duas posições, uma de ponteiro, uma de oposto. A gente já fez duas seletivas e não aprovou muitos atletas. Então, porque eu não quero trazer alguém que vá ficar no banco ou que vá contribuir com a sua mensalidade, embora a gente não tenha fins lucrativos, todo projeto tem seu custo, né? Mas eu não quero trazer alguém para dentro do projeto que não entre em quadra, que não seja um diferencial, né? Então, para o time principal, é isso que eu preciso. Então, um atleta que tiver força de vontade, determinação, foco e principalmente espírito de equipe, quiser entrar com a gente, essas duas posições estão abertas. Entendi. E professor, esses atletas que quiserem entrar, eles precisam entrar em contato pelo Instagram, ou precisam fazer alguma peneira? Como que funciona? Então, a gente abre peneira sempre no fim do ano, Uhum. onde a gente, por exemplo, descobriu o Matheus Filmo numa delas, né? É, mas a gente também vai muito de observar. Eu não gosto de aquelas peneiras gigantes, assim, porque parece um pouco pretencioso, sabe? A gente tem que se enquadrar dentro do amadorismo às vezes, e a gente oferece pouco, se pensar Sim. que alguns outros clubes oferecem. Então, eu gosto muito de observar o atleta, abrimos as peneiras sim, mas observar atletas que às vezes estão numa equipe que não é bem uma equipe montada, é mais um povo que se reúne para competir. Então, hoje a gente opta muito mais por indicações, por avaliar um atleta à distância, por exemplo, atletas que estouram idades em equipes de base, por exemplo, o circo militar, entende? Então, a gente trabalha mais nessa linha mesmo. Entendi. E professor, você pode falar pra gente as suas considerações finais e falar, ó, perdão, só falar suas considerações finais, me embolei. Não, imagina, eu Acontece que todo vou ler mundo, mais né? uma. Acontece, acontece, acontece. Não, imagina. Eu queria, primeiramente, agradecer ao Felipe pelo convite, ao Galatasaray, desde que eu voltei ao esporte, assim, sempre foi um espelho do que era o Galatasaray. Acho que o Felipe é bem determinado e bem conciso naquilo que faz como propósito. Ele tem um propósito dentro do voleibol e ele trilha esse propósito. Os times dele sempre são muito técnicos, né? Eu sempre acho valorizante esse trabalho de enfrentar times técnicos. Então, queria agradecer muito a ele esse espaço que vocês estão dando para a Falcons. Acho a ideia do projeto sensacional. Eu sempre digo que o voleibol amador é um pouco, o esporte de forma geral amador é subestimado, principalmente o vôlei, Sim. né? Então, a gente tem um número grande de clubes dentro de Curitiba e esse espaço que vocês criam, essa importância que vocês dão é essencial para que todo mundo se fortaleça, não simplesmente o Gálata ou qualquer outra equipe que seja convidada a dar essa entrevista. Acho excepcional isso, né? Queria agradecer a todo mundo que assistiu a gente e que vai assistir, né? Falamos muito, né? Eu sou um cara preliminares não existe comigo, é uma novela. Imagina, mas é assim Mas, que é bom, né? mas Agregar queria agradecer. conhecimento. Ah, imagina. Então, eu queria agradecer bastante o pessoal pelo espaço, agradecer a Falcons, agradecer, e não posso esquecer de agradecer o Alessandro do Rede Sport que me deu essa abertura para voltar a treinar um time de voleibol, né? E meus amigos da Falcons que me ajudam a conduzir muito. Agradecer aos nossos patrocinadores pelo esse empenho todo que eles dão ao nosso voleibol, agradecer a Prefeitura de Quatro Barras,
que você deu um espaço hoje para a gente treinar isso faz toda a diferença. É um ginásio muito bom e permitiu que a gente alçasse voos maiores ainda. A minha esposa, por maturar tantos dias distantes, né, que você chega lá 10, 11 horas da noite com o troféu, às vezes só quer que ela esteja feliz. Mas acho que eu entendo às vezes que ela está chateada pela distância, então acho que a ela o principal agradecimento por aturar a vida de atleta. Você principalmente ainda é muito novo, mas você vê que essa caminhada é longa e é só o amor pelo esporte que faz com que a gente permaneça. Aquele domingo longo que se chega às 8 horas Nossa, da manhã, só vai embora meia-noite. faz o primeiro jogo e faz o último, é Putz. isso. Né? Mas vale a pena, né? E por final, queria agradecer aos meus atletas. Acho que nem eu disse, não existe nenhum clube sem atleta, né? E o atleta confiando no teu projeto, e é muito difícil você acreditar trabalho no vôlei a longo prazo. As pessoas são muito imediatistas com resultados, né? E os atletas da Falcons, a gente tem atleta que está há 3 anos. Eu tenho atleta que nunca jogava e 2 anos depois ele entra na quadra, resolve no saque, resolve no bloqueio. E ele acreditou em mim em 2, 3 anos, porque em um momento ele ia ser o diferencial e foi, né? Então, atleta que tem esse espírito de equipe, que permanece com a gente, independente em momentos que ele se destaque e desperta olhares de outro clube. Então, esse atleta que permanece com a gente, que de todo o projeto, que gosta do voleibol, é que permite que a Falcons continue. Entendi. Muito obrigado, professor, pelas suas considerações finais. E eu agradeço a todos que assistiram a gente, agradeço ao Felipe também pelo projeto. E principalmente agradeço a ti, professor, por ter aceitado o convite, por ter dado essa entrevista que tenho certeza que muita gente gostou. Muito obrigado, Eu que viu? agradeço. Obrigado, Thales. Eu Desculpa vou. pelo alongado aí. Ah, imagina, não tem problema, de verdade, professor. A gente fala que o tempo é 1 hora, mas quando dá mais a gente fica até mais feliz, Que bom. porque é importante, né? Sim, sim. Mas obrigado, Thales. Sucesso para vocês aí e que Obrigado. venham os novos projetos dentro do Galo. Exatamente, que veio o Grand Prix, né? Viva o Grand Prix. Mas boa noite para todos. Eu vou encerrar a live. Boa Muito noite, obrigado gente. por ter assistido. Vida longa ao rei.